Bem-vindos a mais um Fut Talks, o espaço do pensar estratégico no futebol. Um espaço em que pessoas, personalidades que têm trajetórias inspiradoras, pessoas que se dispõem a compartilhar conhecimento e experiências, estão conosco na Universidade do Futebol, nas nossas mídias sociais, sempre trazendo para você o que é de mais importante no desenvolvimento de carreiras, na gestão de clubes, de entidades esportivas. E hoje nós temos aqui Gabriel Pussinger, ele que tem uma carreira brilhante, não só na área acadêmica, não só inquieto nos estudos, mas que já fez uma trajetória em vários clubes, que no currículo dele está benchmark no Cruzeiro, no CAP, benchmark no Grêmio, no Sport, enfim, é infinito esse currículo, mas hoje eu vou fazer a brincadeira até de ler, porque o Gabriel, e essa vai ser daqui a pouco minha primeira pergunta, ele é formado em Educação Física, ele tem pós-graduação em Ciência do Treinamento, nos deu a alegria de ser aluno da Universidade do Futebol em 2014, na nossa gestão técnica, fez pós-graduação em Gestão de Pessoas com foco em liderança, fez mestrado em Formação e Desenvolvimento do Treinador de Futebol, certamente a parte que o Medina vai querer mais explorar nesse bate-bola, e atrelado a isso, ou junto com todo esse movimento de se preparar para essa trajetória, a gente tem um profissional que começou como treinador de futebol e futsal, passou por várias posições de scout, de coach, e ele vem de experiências nacionais e também 2 experiências internacionais, e hoje, depois de passar por mais de 5 anos no Avaí, Gabriel é o Head Football Coach do Santos Futebol Clube. Ufa, bem-vindo, Gabriel, uma delícia ter você conosco. E eu vou começar já te perguntando, depois do seu alô, como é isso? Nossos alunos, quem nos acompanha, são pessoas que estão sempre investindo também nesse desenvolvimento. Conta um pouco para a gente o que é o planejamento da sua carreira e como você vem com esse brilhantismo galgando posições cada vez mais importantes. Bem-vindo. Legal, muito obrigado, Elô. Prazer estar dividindo aí também junto ao Medina, a Rafa, e você, e eu que sou um ouvinte assíduo aí do Fut Talks no Spotify, desde a época do YouTube também, então para mim realmente é um privilégio, né, poder participar aqui com vocês, né? Sobre planejamento de carreira, o início dela foi muito instintivo. Eu acho que a partir de 2014, depois que eu fiz a pós em gestão de pessoas, foi que eu comecei a, de uma maneira mais consciente, direcioná-la. Mas uma das coisas até que me unia muito à antiga Universidade de Futebol, quando era cidade do futebol ainda, né, lá no começo, realmente eu compartilhar essa visão mais sistêmica, porque eu nunca dissociei a teoria da prática, né? Então, eu, ao mesmo tempo que eu buscava, no meu planejamento de carreira, as graduações, as pós-graduações, os estudos, eu nunca deixei de exercer cargos profissionais. Então, nessas indas e vindas, são 20 anos, praticamente, já como treinador de futebol, né? Nos mais diversos cenários e campos, desde treinador de feminino, preparador físico, scout, mas predominantemente são praticamente 18 anos como treinador e também alternando em auxiliar técnico, né? Trabalhando como profissional aí praticamente 8 anos desses 20 e 12 anos alternando, né, em categorias de base, projetos sociais, escolinhas e universidade, né? Então, nessa trajetória, posso colocar assim, né, eu nunca dissociei a teoria da prática. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais me ajudou, porque, como Medina sempre lembra, né, a forma como que a gente vê o mundo é a forma com que a gente também adequa o nosso pensar e o nosso agir, né, os nossos comportamentos. Então, como eu nunca dissociei, eu sempre procurei na ciência a resposta da minha prática. Então, olha que legal, Elô. Quando eu me formo, eu termino a graduação, eu recebo uma proposta para ir para o Rio Grande do Sul, saio de Santa Catarina e vou para lá. Fico 5 anos no profissional da Segundona Gaúcha.
Você imagina um recém-formado que não foi atleta profissional dos seus 22, 23 até os seus 28 anos de idade, tendo que pilotar e dirigir um vestiário profissional de futebol. Ou seja, eu fui engolido, eu tive experiências dolorosas, difíceis, mas que me fizeram evoluir. E uma das coisas que eu cheguei à conclusão era, primeiro, eu precisava voltar a estudar. E aí, em 2008, eu tive um mês na Inglaterra estudando futebol. E aí, lá nesses benchmarks que eu fiz lá, rodando alguns clubes ingleses, eu descobri, preciso voltar a estudar. Estou defasado em algumas coisas de campo. Então, o que eu fiz? Minha pós em ciências do treinamento, para melhorar o meu campo. Ao longo dessa trajetória, eu também me deparei com dificuldades de gerir vestiário. Eu perguntava para muitos treinadores já de nome e treinadores que eu considerava bons, eu sempre tive me apoiado na ciência, na pesquisa, mas muito de maneira intuitiva, né, própria. Eu saía perguntando, eu dizia para treinadores, o que eu faço para ser um treinador de ponta, para ser um treinador de sucesso? O que eu tenho que fazer? E a maioria desses caras que estavam na prática, assim como também tem uma fala do Medina no GT, que quando eu fiz o GT2, que dizia que, né, gestão de pessoas, gestão de vestiário, gestão de ambiente era uma das competências mais citadas pelos treinadores. E aí, então, eu perguntava para eles, onde é que eu aprendo isso? E eles diziam, é só na prática. Eu falo, mas não é possível, tem que ter algum lugar que alguém que já geriu o vestiário, escreveu um livro, dirigiu um curso, fez uma pós, ninguém pode me dar essa resposta ou me ajudar. E aí foi por isso que eu fui fazer gestão de pessoas após. E aí, quando eu fui fazer gestão de pessoas, eu não achei ninguém na minha sala que era do esporte. Eram todos do mundo corporativo, sei lá, de várias marcas. E isso me levou a fazer um outro exercício, que foi criar links. Então, eu precisava, né, tirar da minha vivência prática, da minha trajetória, entender o mundo corporativo e criar links. E foi aonde eu comecei a, finalmente, como te falei, dirigir um pouco mais no planejamento de carreira. E aí, mais adiante, eu comecei a ter outros tipos de questionamentos pessoais, falando, ok, já entendi melhor o meu treino, já entendi um pouco mais o que eu preciso fazer para melhorar as pessoas, mas aí eu, instigado ainda por uma pergunta que era, mas por que tem treinadores que vencem tanto mais que os outros? O que um Bernardinho tem? O que o Phil Jackson tem? Né? O que esses grandes treinadores, né, o John Wooden tem? Esses caras têm que ter alguma coisa. E aí eu, durante 3 anos, estudei no mestrado esses caras. Mas por quê? Porque eu quero ser esses caras. Então, concluindo, ao longo dessa trajetória, foi o tempo todo praticando problemas na prática. Como eu resolvo? Busco apoio na ciência. Na ciência, leio, tento aplicar na prática. Na prática, volto a ter problemas, volto para a ciência. E, como eu falei, não se dissocia, porque uma coisa acompanha a outra. Então, eu costumo dizer que a teoria não mais é do que a prática sistematizada, porque não se dissocia uma coisa da outra, né? E assim eu fui planejando essa carreira, tendo aí a academia e, ao mesmo tempo, se confundindo com a minha trajetória prática nesses 20 anos. Gabriel, antes de passar, eu não vou aguentar. Acho que eu vou num spoiler. Isso tudo que ele falou, para quem está nos ouvindo, vai estar numa parceria incrível de Gabriel e Eduardo Barros com a Universidade do Futebol, no nosso mais novo curso, Competências da Comissão Técnica de Sucesso. E eu acho que nosso encontro, se você me permite, é um encontro que é música, o que você falou, né? Essa completude, não é só uma fala, uma leitura, uma palestra. A Universidade do Futebol tem a alegria de ter feito com 2 pessoas tão competentes, faz parte do desenvolvimento. Não aguentei no spoiler, aguardem. Brevemente a gente vai estar mais junto do que nunca. Muito obrigada, Gabriel. Passo a bola para o Medina. Gabriel, você é um profissional assim que tem se destacado muito por fazer isso que você acaba de citar na pergunta anterior da Elo, né? Essa associação entre um embasamento teórico para realmente você ter uma prática mais consistente, né? Em se tratando do treinador brasileiro, que ainda, né, é muito recente esse movimento do treinador se capacitar, estudar, né, o tema futebol, né? Como que você vê o estágio do treinador de futebol brasileiro hoje,
né? Você que tem toda essa bagagem de estudo e também tem assim uma ligação direta com os próprios treinadores, né? Você tem tido essa experiência rica nos últimos anos. Como é que você vê hoje, assim, os pontos positivos e os pontos negativos do treinador brasileiro de uma forma geral? Muito legal a tua pergunta, né, Medina? Porque eu acredito que nós estamos mais à frente do que se imagina. E por que eu falo isso? Porque eu acho que a ciência ela é quase que, às vezes, hoje um eco da prática, né? A prática acontece, a ciência até conseguir produzir algumas coisas que vão chegar aos ouvidos de quem está na prática, às vezes leva um tempo, é um eco. Então, eu acredito que nós estamos mais avançados do que nós imaginamos. E eu pauto isso em cima de 3 coisas. Primeiro, acho que já superamos aquela dicotomia do ex-atleta e acadêmico, que há 15 anos atrás tivemos grandes polêmicas. Então, acho que quando a gente já supera esse primeiro degrau, eu acho que a gente dá um grande avanço, né? Ou seja, não importa a origem do treinador, importa é que ele continue se desenvolvendo e que ele seja competente. Acredito que a gente tem um segundo grande avanço quando a gente começa já a compreender que não importa se ele é estrangeiro, se ele é brasileiro, se ele de qual local que ele atuou ou que ele tem expertise, né? Mas sim que ele possa desenvolver o seu melhor trabalho no ambiente no futebol brasileiro. Então, acho que esse é um segundo degrau que ainda estamos saindo dele, né? Mas acredito que ainda tem muitos que ainda estão balizados ou talvez querendo criar rótulos, porque criar rótulo é a maneira mais fácil de você tentar entender algo que é sistêmico, algo que é complexo, para tentar simplificar e que não é possível. Então, criar rótulos é isso, e criar rótulo de estrangeiro, ou então da nova geração, ou então aquela coisa do medalhão, isso pouco importa. A gente tem que avaliar a competência e as ações dos treinadores. Então, acho que nós estamos vencendo esse segundo degrau. E o terceiro degrau, que eu acho que nós estamos também conquistando, né, é novamente um espaço na internacionalização do nosso treinador. Então, nós temos hoje uma evasão muito grande de treinadores para o mercado asiático. Para o mercado europeu, um pouco menos, mas eu acho que já para o mercado asiático, eu acho que quando a gente começa a exportar um pouco do nosso treinador com a globalização, né, a gente já começa também a dar sinais de que o nosso treinador é competente, sim, ele tem bons trabalhos, né, e acho que respaldado até talvez agora pelo ciclo olímpico, né. Eu queria trazer só um episódio que eu acho interessante, que ilustra um pouco isso, Medina. Quando o Jorge Jesus ele conquista o Campeonato Brasileiro da maneira como ele conquistou, voltou à tona essa questão do estrangeiro, né? E eu lembro que houve muita perseguição em relação ao Jorge Jesus, né? Por estar aquela coisa talvez perdendo o mercado, teve um burburinho muito grande em cima dele. Mas o que eu queria trazer é que muitos de nós brasileiros vimos Jorge Jesus do tipo assim, também com aquele time que ele tem na mão, qualquer um. E eu acho que é da mesma forma, se a gente tentar fazer um exercício de empatia, é da mesma forma que talvez os europeus, que é um mercado que a gente busca alcançar, estou generalizando, porque a Europa é muito grande, mas veio o brasileiro. Porque quando a gente ganha uma Copa do Mundo, quando a gente ganha uma Olimpíada, quando a gente conquista um Mundial, muitas vezes a gente é visto daquela forma seguinte, também com esses jogadores, qualquer um. Então, os nossos atletas sempre foram valorizados, né, Medina? E nós, treinadores brasileiros, não, por conta disso. E a gente fez, talvez, um pouco disso com o Jorge Jesus. Então, eu vejo que o treinador brasileiro ele já superou algumas dicotomias, algumas coisas que ficaram para trás. Acho que a gente tem alguns desafios ainda a ser superado, né? Não acredito que o problema se resume a um player, que eu acho que é essa tendência que muitos fazem, né? O problema é a imprensa, o problema é o treinador, o problema é o atleta hoje. E aí a gente tenta simplificar o que é complexo, né? Isso não é nada sistêmico, né? Exatamente. Então, eu acredito que a gente ainda precisa avançar, Medina, na criação de um ambiente cultural
capaz de continuar desenvolvendo, né, os nossos treinadores e o ambiente de futebol. Então, onde é que eu quero chegar aqui agora? Eu acho que é o lado negativo da onde a gente se encontra em relação ao treinador brasileiro, né? Segundo algumas pesquisas que eu tive acompanhando no mestrado e vejo outras hoje, né, os nossos treinadores brasileiros que atuam principalmente no topo, ali, Série A, Série B, né, do nosso futebol, eles têm desenvolvido neles competências de sobrevivência. Enquanto que as pesquisas apontam que em outros mercados e outras culturas, os treinadores de ponta, eles já têm outros tipos de competências, um pouco mais atreladas a competências profissionais de organização de treino, organização de temporada, etc. Mas por que isso, as pesquisas apontaram que no Brasil não se tem isso? Porque também as pesquisas apontaram, até no Foot Talks aqui vocês entrevistaram, né? Aquela pesquisa alemã, né, que o treinador brasileiro ele é demitido em 4 jogos, 4 derrotas, não 3, como se imaginava, né, como foi falado aqui, e também que são praticamente 3 meses de trabalho. Então, como eu acho que a gente vive uma síndrome de Macunaíma em cima do nosso treinador, né, o herói ou vilão, né, aquela coisa de céus ou inferno, enfim, a gente leva e forja um pouco o nosso treinador a desenvolver competências de sobrevivência. Eu acho que isso é ruim para a formação de atletas, para a formação do melhor jogo, para jogar melhor, para entregar melhor produto no Brasileirão, né? E até mesmo para saber lidar com outros players, que são a imprensa, agentes, torcida e outros mais. Então, acho que o nosso treinador tem avançado bastante, né? Os cursos, não só da Universidade de Futebol, da própria CBF Academy e outros mais, têm respaldado a chancela da legalização de atuação fora do Brasil. Temos reconquistado um mercado bom. Eu acho que temos muito bons treinadores também nas categorias de base, que ainda não alcançaram o profissional, mas tem uma galera muito boa aí, que está chegando forte, e a gente, aumentando a competitividade, exporta mais os nossos treinadores. Com a globalização, a troca de conhecimento aumenta e potencializa mais o treinador brasileiro. Obrigado, Gabriel. E você falou, né, que tem alguns treinadores que ainda não alcançaram as equipes principais, né, que trabalham na base, mas eu ainda sonho um dia que não precisa ter essa meta, né? O treinador ele pode ter a meta de ser bom nas categorias de base, né, e ser bem remunerado por isso também, né, Gabriel? Exatamente. Até eu costumo dizer que a gente não forma treinadores especialistas na base, né? A gente forma treinadores de passagem na base. Pois isso é. é nocivo para a nossa formação, né? Uhum. Gabriel, queria pegar um gancho aí nessa resposta sua. Hoje a gente percebe no Brasil, até talvez principalmente nas categorias de base, aí se fala muito em tática, né? E às vezes eu acho aí que os princípios fundamentais do futebol estão sendo esquecidos, né? Talvez até em busca desse resultado que você mesmo mencionou aí. Você hoje que está numa categoria de base do Santos, depois de uma experiência no profissional do Avaí, como é que você vê essa questão? Você não acha que isso aí está fazendo o nosso jogador ali, o adolescente, perder aquela autonomia, aquela individualidade que é a marca do futebol brasileiro? Acho que sim. Acho que muitas vezes nós, treinadores, e não só treinador, mas o suporte que a comissão técnica, a coordenação, a gestão em geral, como a gente não forma treinadores e formadores especialistas na base, eu acho que a gente acabou cometendo alguns equívocos, né? Talvez aí nas 2 últimas décadas, em relação à formação de atletas no Brasil. A gente tirou um pouquinho dos nossos atletas, talvez essa ousadia, essa criatividade, essa alegria, de algum tipo de desenvolvimento. Eu posso falar por mim mesmo, que eu cometi esse erro na minha trajetória como treinador. E por que eu acho que isso acontece, Rafa? O que acontece? Como a gente não escreveu, isso já foi muito falado, né, a respeito do treinador brasileiro. Então, nós, treinadores que não fomos atletas, a gente leva um tempo para descobrir aquilo que o atleta sente, que o atleta vivencia. Não é que a gente nunca vai sentir, é que a gente vai levar mais tempo do que alguém que foi um ex-atleta e tornou-se treinador. E aí, o que acontece? Nós temos um sonho de ser treinador, e como é que nós vamos começar? Acabam colocando a gente nas categorias iniciais, 11, 13, 15, dos clubes, escolinhas. E aí, onde esse treinador busca informação, não tinha literatura brasileira, vamos buscar na literatura espanhola e portuguesa, principalmente, pouco italiana, talvez a dificuldade da língua, o inglês um pouco. E aí, o que a gente faz? A gente, de forma acrítica, ou seja, sem criticar, a gente reproduz
aquilo que a gente vê no profissional do Mourinho, do Guardiola, do Klopp, nos nossos garotos de 11, 13 anos. Somado a isso, pesquisas mostram que treinadores que iniciam sua trajetória do 1º ao 7º ano de trajetória profissional centralizam muito em si o processo treino. E à medida que treinadores vão ficando mais experientes, até o Ferguson fala um pouco disso no livro dele, né, chamado Liderança, o treinador mais experiente, ele tira um pouco de si a centralização do processo e centraliza mais no atleta e no ambiente. Então, eu acho que com isso, Rafa, a gente aleijou um pouco os nossos atletas. E aí uma figura que eu gosto sempre de dizer é que é o seguinte, a gente acaba... Eu cometi esse erro. O garoto está no 15, ele tenta arriscar um drible, tenta arriscar uma jogada bonita, a gente grita, faz o fácil. Quando ele está no 17, ele tenta fazer uma jogada bonita, a gente não inventa. Quando ele está no 20, ele tenta, mas já te falei, faz o fácil, não é para inventar. Quando ele faz 21, a gente dá um tapinha nas costas dele e fala, você está liberado do clube. Mas por que eu estou sendo demitido? Porque você só faz o fácil, eu quero que alguém faça algo diferente. Está entendendo a contradição? Mas isso eu cometi também, esses equívocos. Então, infelizmente, eu levei muito tempo. E hoje eu acredito que eu sou um treinador de sub-17 melhor do que eu era há 10 anos atrás, quando passei para o sub-17 antes. Eu fui profissional, base, depois profissional, base de novo. Passei pelo profissional, novamente na base. E hoje eu me percebo o melhor treinador para a categoria de base. Mas, infelizmente, o mercado me empurra a querer ascender ao profissional. E aí, Medina, só para não ficar, às vezes, né, no meu podcast Diário do Treinador, eu cito soluções, porque eu acho que não é só apontar problema. Por exemplo, não é só questão salarial. Por exemplo, que clubes que pagam em planejamento de carreira os cursos da CBF para os treinadores? Que clubes que pagam experiências de viajar aqui na América do Sul, América do Norte, Europa, para o treinador se desenvolver? Que clubes que incorporam a própria Universidade de Futebol, outros, para fazer interno um desenvolvimento profissional dentro? De repente, assim, que clube que dá, se você ficar tanto tempo aqui nessa categoria, a cada 2 anos a gente vai te dando benefícios. Por exemplo, para mim, se eu tivesse escola particular para os meus filhos, daqui a pouco uma avó escolar, um clube social para minha esposa poder participar, sei lá, seguro de carro, seguro de vida, plano de saúde. Eu duvido, né? Se os clubes começam a oferecer isso, não precisa ser dinheiro, isso pode fazer através de parcerias e através me fugiu a palavra agora quando você benefícios? São os benefícios, assim, né? Mas através de parcerias com outras instituições. Antigamente era escambo. Permuta, perfeito, Rafa. Permuta. Então, à medida que você faz permutas, você não gasta, mas você vai fazer com que nós, Medina, treinadores que hoje estamos na base, talvez a gente vai pensar 2 vezes em ir para um cenário profissional onde a gente sabe que é tão hostil e não tem liberdade para, às vezes, conseguir o tempo, né, para colocar todas as ideias. Eu te perguntaria o seguinte, o que você acha que um treinador da base, principalmente na base, né, pode fazer para estimular a formação de atletas mais inteligentes, né, no momento onde o modelo de jogo, a evolução tática mesmo, os treinadores estão mais preparados até para propor ideias de jogo, né? Isso é bom, é um benefício, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, se o treinador não tiver o devido cuidado, ele robotiza demais os atletas, né? O que você aconselharia os treinadores de base a fazer para estimular a inteligência de jogo nos jogadores? Eu queria aproveitar para citar um artigo, Medina, que responde essa tua pergunta e que eu apliquei na prática e vi que deu certo, tá? Que foi um artigo, né, da Valley Bloom, né, que conta uma história de uma treinadora de basquete canadense, que ela chegou numa universidade que nunca tinha ganho um playoff e em 6 anos ela é 5 vezes campeã nacional. E aí o título do artigo seja implementando uma cultura vencedora. E ela faz 4 coisas, que é o que eu acho que a gente pode partir, talvez daí a tua resposta. A primeira delas é implementar a visão. O que é implementar a visão?
é você começar a dar nortes em termos de valores, em termos de princípios, em termos de filosofia mesmo, ideias para os garotos, né? A segunda coisa que ela faz é o que eles chamam de empowerment, né? Que é o empoderamento do atleta, que é realmente você dar ao atleta o centro das tomadas de decisões e não ele querer fazer somente aquilo que o treinador quer que ele faça. Mas o Athlete Empowerment é fundamental para desenvolver os atletas. O terceiro, que é uma outra coisa sensacional, que eu só fui descobrir de maneira intuitiva quando eu trabalhei em projetos sociais, é ensinar life skills, né, que são habilidades da vida. Né? Quando você, por exemplo, eu não tinha uma captação no projeto social, eu não tinha grandes atletas, eu tinha que desenvolver os meus atletas. E assim, eu não conseguia, talvez, eu batia num teto técnico e tático, talvez, naquela época da minha vida, Medina. E aí eu comecei a frequentar a escola dos garotos semanalmente, e não pelas notas, mas por ver comportamentos, comecei a trabalhar junto com os pais, junto com os empresários, junto com outros players ao redor, e eu percebi que quando eles foram desenvolvendo life skills, essas habilidades da vida, ou que chamou de desenvolvimento positivo de jovens, né, eles realmente aumentam o desenvolvimento e o poder deles de tomar decisão, as coisas mais. E o quarto pilar, né, desse artigo é o que eles chamam de lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida, né, baseado em Peter Jarvis, né, que é um autor que escreveu esse livro. E quando você começa a inspirar o seu atleta a ter um growth mindset, né, aquele livro Mindset, ele tem o growth mindset e o fixed mindset, né? Quando você tem um growth, um mindset aberto, você vai se propor a estar sempre aprendendo, a estar se desenvolvendo. E isso, eu acredito que quando a gente instiga o atleta, ele consegue potencializar. Uma outra coisa que eu posso aconselhar são os 4 Cs, que é aquilo que a gente desenvolve com os atletas, que é o quê? A competência, conexão com os atletas, né? Caráter e confiança. Quando você desenvolve isso com o teu atleta ele passa a acreditar mais em você, ele passa a se sentir mais livre e não tão robotizado. Então, é aquilo que eu vejo que até o Foot Talks tem debatido e outros lugares têm debatido, que né, até que ponto as informações travam os atletas e tiram as suas liberdades, ou até que ponto elas as emancipam. Eu diria que não são as informações, mas seria que o ambiente que o treinador cria, ao mesmo tempo, a forma com que ele se engaja ao atleta, a conexão que ele estabelece com o atleta, ao mesmo tempo, o empoderamento e o que eu gosto muito de trabalhar, eu faço isso há uns 4 anos, tá, Medina? Que é o Athlete Center, centralizar tudo no atleta. É impressionante. E eu tive que buscar respostas freirianas, estou falando de Paulo Freire mesmo, e resposta do próprio João Batista Freire, que teve uma live aqui que eu achei espetacular, né? Um debate onde ele trouxe sobre a questão da pedagogia da rua, mas não da rua, mas sim da sua filosofia. E eu percebi que isso potencializou muito os meus atletas, capazes de alcançar soluções que eu não as achava, e capaz, às vezes, de ver os meus atletas renderem mais do que eu esperava que eles fossem render, mas por ter essas liberdades. E, por fim, eu assisti em 2010 uma palestra do presidente da Polaroid, no FootCon, muito interessante, chamada Trilhas e Não Trilhos, onde ele trouxe o seguinte, ele trouxe um case, não cabe aqui contar, mas ele queria dizer o seguinte, que para o desenvolvimento do talento, a gente tem que dar trilhas, que é a implementação de visão, que a Vale chama, né? Que são nortes para os atletas, mas não colocá-los nos trilhos, porque senão a gente perde, né, a liberdade, a criatividade, né, e todo o talento dele. Então, se a gente não der trilhas, o talento talvez não saiba para onde vai. Mas se a gente colocar no trilho, a gente os trava. Então, por isso que eu acho que é importante a gente dar trilhas. E assim, eu acho que ajuda muito os atletas a aflorarem. Então, talvez o treinador que esteja me ouvindo agora, de base, que tem pouco tempo como treinador, o conselho que eu poderia o mais rápido que você puder, reflita a sua prática e descentralize a sua prática de você. Coloque a sua prática mais no atleta, deixa ele percorrer o caminho, e não você colocar ele no caminho que você quer que ele percorra, o trilho. E acho que com isso você vai conseguir potencializar a formação de atletas. Belas dicas. Exato, até anotei. Gabriel, você percorre durante todo esse bate-bola questões incríveis, né, que
podem ser simples, mas é aquilo que você falou, né, numa das respostas, é a prática, a consciência, primeiro o conhecimento, a consciência e a prática, né, se a gente coloca numa ordem de um ciclo virtuoso. E eu gostaria agora, já indo aqui, mas a gente vai ter você junto lá no curso, no programa, sempre perto da gente, uma honra. Eu queria que você finalizasse esse nosso bate-bola falando, amarrando questões que você trouxe de liderança, de gestão de pessoas, de gostar de pessoas. Como você vê isso na importância, não só junto aos seus atletas, à comissão técnica, mas também como que você vê a importância e as diferenças dessa sensibilidade e desse foco nas novas gerações que certamente não são aquelas e não se comportam, principalmente os 17 anos, quando você começou. Como é que é esse aspecto de liderança no que está posto, no que está por vir? Legal. Primeiro, né, dizer que, e até aproveitar o teu spoiler, né, o curso que nós vamos entregar para a Universidade de Futebol, ele é justamente o curso que eu queria quando estava começando, né? Eu perguntava, mas onde é que eu aprendo, né, liderança, gestão de pessoas, de vestiário, né, aplicado ao futebol? Então, agora sim, tem um curso para isso, né? E isso também tem um pouquinho do curso que eu coloquei. E nada mais é do que a prática sistematizada. Ou seja, eu pratiquei, vi o que deu certo, o que deu errado, o que eu penso, e agora, né, você passa a trazer as suas experiências. Mas eu acho que assim, Elô, você foi muito feliz quando você disse que a gente precisa conhecer a geração, né? Tem um artigo de 2019 do Bull, onde ele fala que essa geração, que é conhecida como geração Z, nascida depois de 96, ela tem algumas particularidades que ela é diferente da antiga geração. Então, se a gente não fizer o exercício de tirar os olhos de nós e olharmos para essa nova geração, os desafios que ela tem mais dificuldade de foco, ela tem mais dificuldade de se expressar. Eu já tentei, às vezes, Elô, conversar com os meus atletas, profissional, aspirantes e até base também. Às vezes, oralmente, olho no olho, e alguns têm dificuldade. Você tem que ir para mensagem, porque é uma geração criada no MSN, depois criada no, seja o Orkut, Direct, agora WhatsApp. Então, eles não têm liberdade de falar olho no olho, eles são muito do escrito, né, do SMS. Então, a gente tem que se adaptar, né, a eles. Uma das coisas que me chamou muito a atenção, Elô, até aproveitando a tua pergunta, fez muito sentido no mestrado, eu li uma série de artigos chamados Serial Winner Coaches, treinadores vencedores em série. E essa série de artigos do ICC me impactou muito, mas muito, a minha prática e a minha forma de enxergar a minha vida como treinador. O que é isso? O ICCE, que é assim que se escreve, quem quiser buscar na internet, né? Ele fez uma pesquisa depois de 2013 para selecionar as competências dos treinadores vencedores. E o que eles fizeram? Pegaram, então, algumas pesquisas e pesquisaram treinadores olímpicos, mundiais, de várias modalidades e que fossem campeões em série. Ganhassem 3 mundiais seguidos, 4 Olimpíadas, 3 Olimpíadas, e pesquisaram só esses treinadores. E fizeram uma produção de vários artigos sobre esses treinadores. E o que descobriram nele? Uma das coisas que você falou, que eles são conscientes. Olha que legal. Eles são conscientes das suas ideias, eles são conscientes da sua filosofia, são conscientes da sua prática, porque eles a refletem. Olha só outra coisa que você falou. Eles têm liderança como uma das principais competências para que eles sejam treinadores de sucesso, né? Tem um dos artigos que fala sobre o perfil desse cara, né? E o que ele fala? O que precisa ter? Precisa ser um cara agradável, criativo, ele precisa ser uma pessoa apaixonada pelo que faz, ele precisa inspirar os seus atletas, ele precisa criar e desenvolver um bom ambiente, né? Tem até um artigo que fala visão, ambiente, pessoas, que é o tripé desses treinadores de sucesso. Ele tem que estar focado em desenvolver atletas. Tem uma coisa que é legal até, que é share vulnerability, que é dividir vulnerabilidade, ou seja, algo que a gente achou que era ruim nas antigas gerações, né? Não posso mostrar fragilidade. Hoje não, hoje você chegar, vem cá, atleta, eu não sei como fazer, como é que me sugere? Vem cá, nosso René Brown, adoro lê-la. Exato, então, quando você divide, você chama as pessoas para participar do processo contigo e elas se sentem co-participantes, e isso faz com que o ambiente também seja potencializado.
Então, eu acho que, assim, hoje, o treinador ele é um maestro, né? As comissões técnicas são muito maiores do que há 20 anos. Os atletas não são mais os mesmos, têm mais informações. Só que os atletas, hoje, eles têm menos autonomia. É uma geração mais dependente de adultos e treinadores, o que é ruim e que nós temos que atacar do que antes. Mas é uma geração mais questionadora, mais crítica, que já não aceita os mesmos treinos de 20 anos atrás. Você precisa hoje dar treinos, eles vão te questionar os treinos, e se você não tiver bons argumentos, ele não vai comprar a tua ideia, que é um outro aspecto fundamental. Tem um livro chamado Conscious Code, do Brett Bartholomew, né, que é a arte do buy-in, fazer comprar a ideia. Ele lançou recentemente um outro, capa verde, que é o buy-in in action, que é você transformar em ações, fazer os outros comprarem a ideia. Um treinador que não consegue fazer sua equipe comprar a ideia hoje, ele vai fracassar, não tem jeito. Então, ele precisa ter boa persuasão, ter boa comunicação, ter boa didática, ele precisa ter bons argumentos, ter o conhecimento, ele precisa harmonizar o tripé de treinadores, que é o que a gente fala, que é a base do nosso curso, né, da universidade, que é competências profissionais, competências interpessoais e competências intrapessoais, que é o autoconhecimento, equilíbrio emocional. Se ele não tiver o tripé, mas ele é muito bom em uma das pernas. Ok, mas ele precisa ter as outras duas para ajudar a andar. Não é essa é a mais importante. Ele precisa ter o tripé, né? Alguns até falam que o tripé a competência interpessoal é a mais predominante. Alguns artigos falam sobre isso, mas eu não estou tão certo. O importante, acho que tem o tripé. E aí eu acho que esse treinador está mais próximo do sucesso, né? Pelo menos nas minhas 5 definições de sucesso. Não, maravilhoso. E essa sua última fala também lembra, né? Porque como liderança é sempre situacional, ou geracional também, como a gente acabou de falar, e as anotações elas vão para quem quer ser um melhor líder, para quem quer ser um melhor treinador, no meu caso, para quem quer ser até uma melhor mãe, porque eu pergunto em nome do melhor de mim, que tem 15 anos. Olha, foi maravilhoso, agradeço em nome da universidade, deixo as palavras finais para o Medina, que vocês aí são parceiros há muitos anos, e agora você parceiro de todos nós, oficialmente. Super obrigada, e a gente só tem vontade de continuar. Então, por hoje, golaço, Medina. Não, Medina que fala da Espanha, né? A gente custa acessar o Medina está lá nas pesquisas, nos estudos, na família. Você fez o Medina aparecer. Não, só agradecer o Gabriel, né? A gente já tinha essa expectativa, né, Gabriel, pelo teu percurso, pela tua vida, pela sua dedicação, estudo, e colocando em prática, né, todo esse conhecimento. A gente tinha assim a convicção de que a entrevista com você seria isso que foi realmente, né? Então a gente só tem que agradecer e como o Elô falou, né, e falo em nome do Rafael também, a gente fica muito feliz de estar próximo de você, de profissionais com seu perfil, né, que é isso que a Universidade de Futebol defende, né? Esse olhar crítico, né, sobre o futebol, ampliado, o mais ampliado possível, né, para que você não veja o futebol apenas como uma coisa simples, né? Porque de simples o futebol não tem nada. O futebol é muito complexo, como é a vida, né? E é assim que a gente tem que enxergar esse universo, né? E é o que você faz, e a gente só tem que agradecer aí essa sua contribuição e outras que você tem dado ao futebol, à Universidade de Futebol e ao futebol de uma forma geral. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Foi ótimo, cara. Eu que agradeço aí, pessoal. É um privilégio poder participar.